Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num mistério fascinante. Imaginem só, uma ordem divina dada há milhares de anos para manter um fogo aceso. Para sempre. Parece algo saído de um filme, mas não é. No antigo livro de Levítico é precisamente isso que encontramos, um mandamento sobre uma chama que nunca, mas nunca, se deveria apagar. O que é que isto significava? E porquê? É o que vamos descobrir. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. É esta a frase, curta, direta, mas, uau, cheia de um significado imenso. Então, o que é que esta ordem queria dizer para o povo de Israel naquela altura? E talvez ainda mais importante, será que tem alguma relevância para nós, hoje? Bem, para encontrar a resposta temos de recuar e perceber primeiro onde é que este fogo ardia. Exato. O altar no Antigo Testamento, que era, na verdade, o grande palco do sacrifício. Para perceber o fogo, temos mesmo de começar por perceber o altar. A nossa viagem começa então bem no coração do acampamento de Israel, no epicentro da sua vida espiritual. E aqui está ele, o altar de bronze. Era muito mais do que um simples objeto, claro. Era o ponto central de tudo, o epicentro da vida da nação. Pensem nisto. Era ali o ponto de encontro diário entre o divino e o humano. Era onde a adoração e o sacrifício moldavam, dia após dia, a relação do povo com Deus. E é importante perceber o contexto aqui. Este mandamento sobre o fogo não surge do nada. Ele está inserido naquilo que era a lei do Holocausto. O que era isso? Era um ritual fundamental, um tipo de oferta que era totalmente consumida pelo fogo. Era um símbolo poderoso de uma entrega completa, total, a Deus. E como é que isto funcionava na prática? Bem, manter a chama acesa não era um ato mágico, de todo. Exigia uma rotina muito deliberada, muito diária. Todas as manhãs, o sacerdote tinha uma tarefa metódica. Primeiro, tinha de remover as cinzas da noite anterior. Depois, colocava lenha nova sobre o altar. E, claro, a missão era manter o fogo a arder, continuamente. Era um dever constante, tudo para garantir que aquele símbolo da presença divina nunca se apagasse. Certo, vamos agora aprofundar o simbolismo desta chama eterna, porque era muito mais do que fogo, era um sinal divino. Todo este ritual diário apontava para algo imensamente maior. A chama física era, na verdade, um símbolo de verdades espirituais muito profundas. E a razão é simples, não era um fogo comum. E aqui está o detalhe que muda tudo. A origem desta chama era divina. O fogo original que ardeu naquele altar não foi aceso por mãos humanas. O texto diz-nos que desceu do próprio céu, como um sinal claro da presença e da aprovação de Deus. Isto é fundamental. A tarefa das pessoas não era criar a chama, mas sim mantê-la acesa. E o que é que esta chama perpétua simbolizava então? Bem, podemos resumir em três verdades centrais, três pilares. Primeiro, a presença constante de Deus. Segundo, a necessidade de uma expiação contínua, ou seja, de perdão. E terceiro, o compromisso permanente que era esperado do povo. Três ideias inabaláveis. Exatamente. Era um sinal 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aquela chama a arder era um lembrete visual, constante, de que o acesso a Deus nunca fechava. A qualquer hora do dia ou da noite, a comunhão e o perdão estavam ali, disponíveis. Era, no fundo, a promessa de uma porta sempre aberta. Ok, até aqui tudo bem, mas agora surge uma questão crucial. Como é que este ritual antigo, tão focado no altar físico, faz a ponte para o Novo Testamento, para uma fé que já não usa este tipo de altar? A resposta está numa evolução absolutamente fascinante do próprio conceito de altar. É a passagem do templo para o coração. É aqui que o símbolo se transforma. O que vemos é uma transição poderosíssima. Aquele altar físico, de bronze, que ficava do lado de fora, evolui para se tornar uma metáfora espiritual, o altar do coração. O conceito move-se do pátio do templo para o interior de cada pessoa. E esta ponte é construída de forma muito clara no Novo Testamento. Vejam só os paralelos. O fogo perpétuo de Levítico transforma-se na ideia de oferecermos a nossa vida como um sacrifício vivo, como lemos em Romanos. Aquele fogo divino que desceu do céu para acender o altar é ecoado nas línguas de fogo do Pentecostes que simbolizam a vinda do Espírito Santo. E até a sarça ardente encontra um paralelo no batismo com o fogo. É sempre a mesma transição. O símbolo exterior torna-se uma realidade interior. Pois o nosso Deus é fogo consumidor.
Esta frase de Hebreus é incrivelmente poderosa e mostra como a imagem do fogo divino continua bem viva no Novo Testamento. Um fogo consumidor não é só uma força de presença. É uma força que ativamente purifica, que refina, que consome tudo o que é impuro. Exatamente como o fogo do altar consumia totalmente o sacrifício. E tudo isto nos leva, claro, à parte mais prática. Como é que mantemos a chama acesa hoje? Que aplicações é que isto tem para a nossa vida espiritual? Se o altar agora é interior, como é que mantemos este fogo a arder? A resposta está aqui, em abastecer o altar interior. A lógica é exatamente a mesma do antigo ritual. Uma devoção espiritual vibrante não se sustenta sozinha, não é? Tal como o fogo no altar precisava de lenha nova todos os dias para continuar a arder, a nossa chama interior também precisa de ser alimentada. E tem de ser de forma intencional. Então, qual é o combustível para esta devoção moderna? Claramente, não falamos de um ritual físico, falamos de disciplinas espirituais, coisas como um culto devocional diário, uma vida de oração que é constante, a obediência prática à palavra no dia a dia e a oferta do nosso tempo e dos nossos talentos. No fundo, são estas as ações que alimentam a devoção e mantêm a chama viva. E há aqui uma mensagem de grande encorajamento, especialmente para os momentos difíceis. A constância de Deus, que era simbolizada por aquele fogo que nunca se apagava, inspira a nossa própria perseverança. É um lembrete de que, mesmo nas noites mais escuras da vida, a fidelidade de Deus garante uma luz. E isso, por sua vez, inspira-nos a continuar, a não desistir. Então, a grande ideia a reter é esta. Aquela antiga ordem para manter o fogo aceso é muito, mas muito mais do que uma simples lição de história. É uma metáfora poderosíssima para uma fé e um compromisso que devem ser incansáveis, que devem estar vivos. É um chamado para uma fé que não é passiva ou fria, mas sim ativa, calorosa e, acima de tudo, constante. E isto deixa-nos com uma reflexão final, uma pergunta que ecoa desde os tempos de Levítico até hoje. Que lenha está a alimentar o nosso altar? As ações, os pensamentos, as devoções do dia a dia estão a nutrir essa chama espiritual, a mantê-la forte e brilhante? Ou será que, sem darmos por isso, a estamos a deixar enfraquecer? A responsabilidade, tal como a daquele sacerdote, é diária. Uma reflexão para levar connosco.